Olá para você que está aqui com a gente na companhia da Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias a gente está por aqui trazendo assuntos bem legais para você. Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? E a Defensoria Pública de Roraima vai realizar no dia 29 de setembro a segunda Gincana pela Vida, que este ano vai acontecer na Escola Estadual Hélio Campos. O tema escolhido é No Feed a gente não posta tudo. É um convite para refletir sobre os impactos das redes sociais, o cuidado com a saúde mental e a forma como cada pessoa decide se mostrar na internet. A Faculdade UNAMA é novamente parceira da iniciativa e hoje nós estamos recebendo a professora supervisora do curso de Psicologia da instituição, a Elaine Brito, e o aluno do quarto semestre, Daniel Duarte, para falar sobre essa participação. Sejam bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o convite. Obrigada a vocês. Obrigado a vocês. Ter feito o convite para a gente. Fazer essa participação também da Gincana, que isso é importante. A gente agradece. Professora, como que surgiu a parceria da UNAMA com a Defensoria para a Gincana pela Vida? Foi através da primeira edição, né, que o curso, a ênfase social, ela tem um Instagram que tudo que a gente faz dentro dos projetos executados pelo curso, direcionados da ênfase social, a gente joga nesse Instagram. E através do Instagram, a Defensoria chegou, através da gente, perguntando a possibilidade dos acadêmicos participarem desse projeto, né? Então, isso iluminou meus olhos e eu disse sim, nem sabia como é que era o projeto. E os alunos foram levados para uma escola também, os acadêmicos, né? E participaram, observando, participaram da execução ali do projeto. Foi um retorno muito gradativo e eles tiveram uma visão assim ampla sobre como ir, né? Fazer um trabalho desses em uma escola, que é essencial. E como a gente trabalha na ênfase social, que é direcionando os acadêmicos fora de dentro da sala de aula, né, para ter a experiência da prática. Eles se apaixonaram, né, então vai acontecer a segunda edição e já veio o convite direcionado já para mim. Olha, a gente vai ter a segunda edição da Gincana da Defensoria, a gente gostaria que os acadêmicos entrassem de novo. Aí fui explicando pro Celton, né, que fez esse convite para mim, que nós temos, os acadêmicos mudam, né, de acordo com o semestre, alguns acadêmicos que participaram já se formaram, outros estão vindo. Ele não pode fazer uma lista e me mandar. Então, fiz uma lista bem grande. Daniel, para você como estudante, né, qual que é a importância desse evento para os estudantes de psicologia e para a comunidade escolar também? Olha, para a comunidade escolar, para a escola que a gente vai estar recebendo ali, fazendo todas as dinâmicas, eu acho que vai ser interessante por conta de realmente colocar a discussão do Setembro Amarelo e toda essa importância para jogo. Na reunião que fizemos com o Elton, né, ele explicou como que seriam as dinâmicas e realmente dava de perceber que a alma de toda a gincana era de fato a discussão do Setembro Amarelo, as perguntas da brincadeira da corrida, tudo era muito voltado para essa discussão, que é uma discussão muito necessária. E para mim, como aluno, também isso é muito importante, principalmente por a gente estar no mês de que é para ser um mês de valorização à vida, de discussão do assunto. E quando a professora já chegou isso para mim, a gente tem uma relação muito boa. Quando ela falou da ideia, eu já quis participar, até por estar já à frente de alguns projetos em relação ao Setembro Amarelo, todos com a supervisão dela e a ajuda dela. Então, para mim, como acadêmico que gosto de estar ali no meio da sociedade, colocando realmente meus conhecimentos e pegando aquilo para agregar no que eu tenho e no que eu quero ter como profissional, é muito interessante. E qual que vai ser o papel efetivo dos acadêmicos de psicologia durante a gincana? Eles vão fazer avaliações das práticas, né, da gincana que vai ter. Eles vão fazer o julgamento sobre as atitudes de acordo com a gincana, de acordo com as etapas, né, que foi apresentada. Eles vão levantar os melhores executores das atividades, para que tenha pontuação para chegar a uma nota, né? Vão ganhar prêmios, né? Vão ganhar... vão desenvolver
para que os alunos tenham julgadores. É tipo, eles vão avaliar, né? Vão fazer essa avaliação. E vão aproveitar, avaliar o psicológico, que Setembro Amarelo está aí. A bandeira que eu levantei dentro do Setembro Amarelo foi valorizar a vida. Mudanças de hábito, né? Você tem que mudar o hábito do que você está vivendo ali para você ver o diferencial que a vida propõe, porque existe muita questão de depressão. Nas escolas, a gente ouve muito falar, que eu recebo muito convite das escolas para participarem, os acadêmicos a participarem, justamente por questão de ansiedade, depressão, né, gravidez na escola, um processo muito gigantesco. Então, trabalhar no valorizar a vida, qualidade de vida e mudanças de hábito, ajuda com que o próprio aluno entenda que eles têm direito ao sol, vamos dizer assim, né? Porque os adolescentes têm uma visão sobre eu não ter direito, ninguém me permite, ninguém deixa, eu sempre sou o que erra. Então, a gente tenta trabalhar nessa questão do que você também tem direito ao sol. Ninguém me ama. E o adolescente, ele tá florindo, né? Ele tá... As pessoas dizem, isso é preguiça. Tá com ansiedade, tá com depressão. Isso é preguiça porque não quer levantar, não quer fazer nada, é preguiçoso, papapá. E começa a falar um monte de coisa. E não é isso. A ansiedade, ela realmente... Depressão, ela afunda um ser humano. E um adolescente com ansiedade ou depressão, a adolescência em si já é difícil. Com ansiedade, então, parece assim que... será que realmente eu tenho direito à vida? Né? Se questiona. Tem sim, a vida é muito bonita, porque as pessoas têm mania de focar e pensar no que é ruim. Elas têm dificuldade de acreditar no que é bom e que é positivo. Isso é do ser humano, que parece que é mais fácil acreditar no não, no que é ruim. Mas o que é bom é difícil. Então, fazer esses adolescentes ouvirem que eles têm vez e que eles a valorizar a vida que tem, com aquilo que tem um futuro bem promissor. Daniel, como que você e os seus colegas da faculdade se preparam para atuar nesse tipo de evento? Olha, nesse tipo de evento a gente sempre atua de acordo com a nossa carga acadêmica. Então, por exemplo, os alunos do 10º semestre, do 9º, do 8º, eles vão ter uma abordagem um pouco diferente da nossa. Vão ter uma abordagem mais incisiva, de realmente ter ali uma intervenção maior, diferente de alunos do 2º semestre, que vão ter de mim, por exemplo, sou do 4º, e aí por diante. Então, realmente varia de acordo com a carga acadêmica e do que a gente consegue levar e tudo mais. Então, por exemplo, os alunos do 2º, eles vão ficar em observação, eles vão ficar vendo como que funciona, como que vai estar acontecendo o evento, tendo ali os primeiros contatos, tudo mais. E, gradativamente, isso vai aumentando de acordo com o que a gente já aprendeu e já carrega. E claro, o que a gente vai aprendendo fora. No geral, acho que é isso, sobre o que cada um vai participar. Mas na gincana mesmo, a gente vai ficar em toda a organização, como a professora falou, a gente vai ficar ali guiando os alunos sobre o que vai estar acontecendo, mediando as brincadeiras da gincana, para que tudo aconteça da melhor forma e mais agradável possível para eles. Você participou ano passado? Não participei, infelizmente. Você sim, né? Sim. E tem alguma experiência da primeira edição que marcou tanto a UNAMA quanto os alunos? Eu acredito que não é nem durante, mas vem o depois, né? Porque a gente, como eu sou supervisora, eu preciso buscar e aprofundar sobre isso. E o retorno dos alunos da escola. Então, os acadêmicos de psicologia ficaram deslumbrados. Professora, eu nunca imaginei. Professora, como é que isso acontece? Então, eles não têm conhecimento da vida como ela é mesmo. E quando a gente proporciona algo do tipo, então ela sente tudo aquilo que está vivenciando, né? Talvez alguns desses acadêmicos nunca tivessem ido numa escola fazer uma gincana dessa e olhar a vida como ela realmente é, né? Porque eu costumo dizer que a prática, ela é necessária e fundamental para a gente fazer um bom profissional. Então, no momento que eu pedi o retorno, eu ouvi de vários acadêmicos que, professora, a humanidade, ela precisa ser mais solidária, a gente precisa ser mais seres humanos, professora. Como pode isso tudo aquilo acontecer? Eu digo, pode porque você faz psicologia. É o diferencial que você vai levar, falo para eles, né? E o retorno dos alunos da escola é a vontade de ter de novo. Isso me marcou muito. Mas aí vocês vão vir só essa vez, não vem mais, vão abandonar, porque geralmente projeto de faculdade é assim, questionando, né? Eu disse, tudo na vida pode mudar, desde quando você também vai atrás do que você pretende para ter dentro da vida.
procura ir com os professores e pede de novo. A gente sempre vai estar aqui. Então, isso me marcou, né, dessa primeira edição, das experiências, da vivência que eles tiveram. Isso me marcou porque é isso que eu proponho dentro da minha supervisão. Eu pretendo que eles sintam a vivência do que eles estão proporcionando. Mesmo quando o Daniel falou, segundo semestre, quarto semestre, oitavo semestre, 10º semestre, fazem tem um diferencial entre eles. Existe o diferencial de acordo. Por exemplo, 10º semestre eles já fazem uma prática mais profunda, né, dentro da psicologia. No 2º semestre é uma observação, é uma análise de tudo que está ali acontecendo. Já no 4º é mais aprofundado, porque eles já podem falar sobre valorizando a vida. A gente já começa dentro do curso de psicologia aprofundando isso, né? Se ele quer se tem que ter um bom profissional como psicólogo bom mesmo, você tem que trabalhar a questão da vivência da vida como ela é. E ver a vida como ela é primordial. Eu estava lá no ano passado, eu achei tão bacana aquela atividade da árvore, que todo mundo pintou os galinhos, né? Isso foi repercutido dentro da sala de aula. Professora, eu achei interessante, a gente podia fazer aqui dentro da faculdade. Né? Porque deixa o emotivo falar. Eu costumo dizer, vocês são psicólogos, mas são seres humanos. Serão psicólogos, mas são seres humanos. E um tem que cuidar dos outros, né? Porque quem vai atender os psicólogos? Quem? Eu tenho meu psicólogo. Eu sou psicóloga, né? Mas eu tenho meu psicólogo. Porque quando eu falo somos seres humanos, a gente também sofre, a gente também tem problemas, tem dívidas. Não é só porque é psicólogo, você é psicólogo, tem que viver ali. Não. Eu levo isso para os alunos também levarem lá para fora, para eles verem que isso também é primordial. E sobre as redes sociais, né? Os impactos das benditas ou malditas redes sociais na saúde mental dos jovens. Como que vocês abordam? Olha, é algo bem complexo, né? Porque às vezes vem para ajudar e às vezes vem para atrapalhar. A questão da ajuda, a gente pode ver que é um recurso que facilita o aprendizado, talvez, né? E a gente usa as redes sociais. Por exemplo, quando a minha proposta foi alcançar justamente como foi alcançado a Defensoria através do Instagram. É a informação através das redes sociais. Então, se você informar no Setembro Amarelo que valorizar a vida, fazer um vídeo, postar lá daquilo que você propõe, você salva vidas ali. Né? E a psicologia não é simplesmente só um longo acompanhamento, mas o dia a dia. Às vezes eu provoco os alunos para criarem posts, vídeos, qualquer projeto, e colocar no Instagram, porque estimula aquele que não quer procurar por vergonha, às vezes, a psicologia, o tratamento terapêutico, mas quando vê um vídeo de um aluno novo, jovem, fazendo um vídeo falando como é a terapia e tal, a linguagem dos jovens, e eles se atiçam para também querer saber aquilo, querer saber como funciona. E ela é primordial nesse ponto. A questão do ruim das redes sociais é que, às vezes, tem tanta coisa aí que a gente vê que é absurda, né? Que a gente também pode ensinar esses jovens a olhar o lado bom, em vez de focar no lado ruim das redes sociais. O lado bom das redes sociais é que ela traz uma informação mais rápida, aproxima pessoas que talvez estejam bem distantes, e se isso for educacionalmente, é uma psicoeducação dentro disso, mostrando que isso é eficiente, e, claro, tendo lá as suas regras, né, certas coisas devem ser evitadas, com certeza. Eles levam isso como educacional, não tem como fugir. Hoje em dia do virtual, não tem como. Então, se eu aderir, talvez eu ganhe mais pessoas, mais alunos, mais jovens, ouvindo aquilo que eu ponho todos os dias na rede social, como, por exemplo, um projeto desse da Gincana, valorizando a vida, mudança de hábitos. Eu alcance muito mais pessoas do que eu só indo, talvez, em algum lugar. Então, ela é essencial, sim, no meu ponto de vista. E a gente percebe também que esse ritmo da automação, né, da tecnologia, nos jovens, ela afeta muito. Principalmente em questão de comparação, desse estigma também, de sempre você tá se colocando para baixo porque o outro tá melhor, o outro tá vivendo melhor, os stories do outro mostram uma vida mais melhor. A grama do vizinho é sempre mais verde. Isso, né? A grama ali tá mais verde, ele tá viajando, ele tá fazendo isso. Então, às vezes, a pessoa viver só aquele raso, se compara e se sente, de certa forma, infeliz por não se sentir equivalente ao que está passando na vida do outro.
Então, eu tinha feito um trabalho, é interessante isso, eu tinha feito um trabalho sobre isso ano passado com adolescentes também, de como esse ritmo da automação redefinia a saúde mental, e um resultado que a gente percebeu era que as pessoas estavam tão eufóricas e se comparando tanto com todo mundo, que elas às vezes nem se olhavam, às vezes não se enxergavam, de si mesmo, não enxergavam as próprias características, as próprias coisas boas. Eu não sei fazer isso, mas sabe fazer outra coisa. Então é interessante ter esse tipo de discussão para que a pessoa comece a se olhar mais, ao invés de sempre estar se comparando ao que a rede social proporciona e tudo mais. É estranho falar isso porque eu trabalho com marketing, mas é a nossa área, né? Mas é bem interessante, assim, essa curioso, porque é algo novo de uns 20, 10 anos para cá, né? Que não tá sendo estruturado. E às vezes tem o lado ruim disso também, mas por que não pensar só no lado bom e usar isso a teu favor, né? Comigo, já que não vence ele, una-se a ele. Então vamos fazer com que ele... o inimigo. Exatamente, não vence o inimigo, una-se a ele. Já que não vencemos, assim, tipo, isso aí não... Porque tem as pessoas que criticam, que não gostam, que é errado, que é isso. Mas se você for analisar só o lado bom, existe um lado bom de tudo. Existe um lado bom. Então, por que não investir nisso, né? Nas redes sociais, num vídeo, num assunto. Até os meus alunos vão odiar eu estar falando isso aqui se me ouvirem, mas tem uns alunos que fazem assim, professora, eu faltei a prova, faltei aquele trabalho, eu posso escrever aqui para a senhora um trabalho e lhe mandar, né, pelo seu WhatsApp ou pelo seu e-mail? Eu digo, não. Teve uma data, teve a proposta para você apresentar seu trabalho, não veio, ou faltou a avaliação, né, a prova que tem bimestral. Então, você vai fazer um vídeo. Mas, professor, um vídeo você vai pegar o texto, vai lá colocar o assunto, vai ficar aqui com o texto lendo e vai olhar para a tua câmera e vai falar comigo. Ah, mas isso não vai funcionar. Funciona porque tu vai gravar alguma coisa, nem que seja um mínimo, tu tá lendo, tu pode estar lendo aqui no teu telefone, passando para mim no vídeo. Pelo menos tu tá absorvendo alguma coisa, por isso que eu quero vídeo. Professor, não sei o que, não tem professor, quer nota. Todo mundo vai virar artista agora. Todo mundo, eu falo para eles que vocês são tudo bando de mercenários. O Daniel sabe disso. Só faz coisa por interesse de nota. Professora, e como psicóloga, como que você vê a importância de vincular a gincana ao Setembro Amarelo? Olha, é uma perfeita combinação, porque trata o tema lúdico, né? Exatamente, o lúdico, ele tende a fazer você aprender associação, psicologicamente falando. Se você associa, você consegue gravar e levar isso para a eternidade da tua vida, porque as coisas que são boas a gente não esquece, né? Vem flashes, a gente lembra de pessoas, lembra de acontecimentos. Então, o lúdico, trabalhando no lúdico, isso você mostra e demonstra que existe ali uma ligação entre o que você pretende, no caso, o Setembro Amarelo, valorizando a vida, através de uma brincadeira, porque se eu tenho um dia maçante, trabalho direto, estou cansado, não tenho muita coisa mais dinamizada, vamos dizer assim, eu tenho um evento lúdico com pessoas que eu não conheço, que vêm me ensinar a participar de brincadeiras, e isso é eterno, é valorizável. Aula, nossa, né? A gente lembra pro resto da vida. Lembra, né? E as crianças levam, além de levar pro resto da vida, isso é gratificante para elas, porque as crianças, adolescentes também, né? Se tornam importantes. Não digo nem só até a adolescência, faz isso com adultos também, porque é interessante você pegar os adultos e voltar com que eles sintam aquilo que eles sentiam quando eram jovens. Muitos adultos hoje esqueceram do que como é ser jovem, aí tem aquela preocupação da responsabilidade. Mas aqueles adultos, os hoje dito adultos, que eram adolescentes na época, que participaram de alguma coisa lúdica, eles levam para a vida, e aquilo ali torna a emoção, porque quando você lembra, né, a emoção volta no corpo, e assim vai acontecer com esses adolescentes. Indiretamente a gente ajuda, sem precisar ser tão maçante, apontando, colocando regras, que tem que ser assim. Vamos pela brincadeira, vamos pelo lúdico, vamos dinamizar, vamos brincar, vamos suavizar a humanidade, suavizar a sociedade. A humanidade, ela precisa suavizar, ela precisa sorrir, ela precisa relaxar.
ela precisa parar um pouco. Eu levanto muito essa bandeira. Vê que não é só trabalho. Né? Eu estava comentando com os colegas sobre escutar áudio na velocidade 2. Eu não consigo. Também não. E também, o mundo já é tão acelerado, para que a gente vai acelerar mais, né? E quando acelera, eu acho engraçado porque, assim, o ser humano, ele seleciona o que é importante para ele escutar. E, de repente, ele coloca no 2, né? Acelera o áudio. Ele, às vezes, não escuta o que realmente ele precisa ouvir. Geralmente, ele entendeu daquele jeito e dali ficou. Então, às vezes, tem até uma má interpretação sobre o que foi dito, porque já coloca no segundo, acelera na segundo 2 vezes mais, né? Tá aqui ouvindo o áudio e de repente eu tô fazendo outra coisa. Então não presta atenção no que eu tô fazendo e nem no áudio que foi dito. Né? De repente a pessoa te manda e tu acelera lá, tu ganhou R$1 milhão, vem buscar agora. Aí tu simplesmente tá olhando, falando, então que eu perdi R$1 milhão. Não era só agora, naquele momento. Não foi perder. Já não tem mais. Acabou. É a oportunidade. Daniel, e você como futuro profissional da psicologia, né? Quais os sinais de sofrimento emocional os professores e familiares podem observar nos jovens? Os professores e familiares, eu acho que... Acho não, né? Acredito que quando o adolescente se mostra muito recluso, muito fechado ali, às vezes fica só ali no canto dele com fone de ouvido, escutando música triste, às vezes não quer falar com os outros amigos, ou às vezes também quando tem uma queda muito grande de comportamento, então ele tá ali num momento super bacana, passando por um período visivelmente bom, e de um dia para o outro, ou de um período para outro, ele se mostra recluso e o comportamento dele muda radicalmente. Ou vice-versa. Ou ele está num momento muito triste, ele vivendo realmente, em que você percebe que ele está passando por momentos difíceis, e de um dia para o outro ele fica muito feliz. Isso também pode ser um sinal. Essa mudança é muito expressiva de reação, de comportamento, ela também pode ser preocupante. A professora tá até aqui pra ver se eu não tô falando besteira. Tá, não. Mas, vai tirar 10, né? Sim. Hoje é tudo 10, não posso falar assim. Então, quando tem essa mudança muito expressiva de comportamento, mesmo para melhor ou para pior, dependendo do ponto de vista, também pode ser um sinal. Como eu falei, o adolescente recluso, o adolescente que não gosta mais de ficar conversando com os amigos. Começa a tirar nota baixa. Começa a tirar nota baixa, começa a ignorar as coisas que estão acontecendo. Então, tudo isso vai juntando uma bola de neve. Então, por isso que os pais e as mães, os professores, principalmente de ensino médio, eles devem ficar de olho, porque no ensino médio é um período de muita pressão psicológica. Então, esse período da vida em que você tem que decidir o que vai ser, como que vai seguir, o que tá fazendo, o que vai fazer, e os pais ali em cima, já vai fazer o concurso, vai fazer aquilo. Então, é interessante que eles tenham esse suporte, porque às vezes o adolescente cresce muito no automático. Às vezes a família não tem ali nem a noção, diálogo, né? Nem a noção de ter um diálogo com o filho, com a filha, de se conversar sobre coisas simples, que isso tudo é questão de abertura. Às vezes eu, por exemplo, quando eu era adolescente, às vezes eu só precisava que alguém conversasse comigo sobre o que era depressão. Disse o idoso agora. Eu queria dizer, muito tá velho com 150 ele, né? anos já. Não, já tô de bengala. Então, eu acho que às vezes é realmente abrir esse diálogo entre as famílias. Acredito que cada dia, cada mês, cada ano que passa, tem uma discussão maior sobre isso, mas ainda dentro das famílias mais tradicionais, tem aquele tabu ainda de conversar sobre saúde mental, de conversar sobre o que está se passando, de perguntar se o outro está bem, se não está, o que está acontecendo, dar um suporte. Então, estudar psicologia, para mim, me dá esse olhar mais sensível, assim, de sempre tentar extrair uma coisa ali de alguém, conversar sobre aquilo e ajudar. E eu acho que os pais e os professores devem observar isso, devem ter esse olhar mais cuidadoso para os comportamentos. Principalmente o professor, né, que está ali o tempo todo, sabe? Ele vai estranhar se o aluno brincalhão, ele passa o dia bagunçando, do nada, de um dia para o outro, ficar muito recluso, estranho, muito quieto. E você falou uma coisa interessante também, que a pessoa tá alegre, né? E aí, isso às vezes acontece quando a pessoa se mata, né? Sim. E aí fala, nossa, mas ontem ele estava tão alegre, feliz, estava conversando com todo mundo. Né? Geralmente é assim. A felicidade, a empolgação, né? Isso é um esconderijo. Eu estou me escondendo do que está doendo. Eu não quero mostrar dor.
né? E às vezes, como o Daniel falou, essa falta de comunicação da família, isso realmente dá permissão para o adolescente falar e ter voz. Às vezes tem famílias tradicionais, como ele falou, que não escutam, que não participam, que não perguntam se tá bom ou não. Até o simples, por exemplo, o simples almoço, né? Que eu costumo dar muito esse exemplo, eu vou dar aqui, né? Do meu filho que fez um macarrão instantâneo, Nissin, né? E eu fui trabalhar, ele é adolescente, hoje ele tem 17, mas ele tinha lá uns 11 anos, 10. Aí eu cheguei e falei assim, ele disse, mãe, eu fiz o almoço, né? Porque eu, às vezes eu levava. Aí tu fez o almoço, fiz. Eu fiz macarrão. E aí colocou na mesa pra mim, um prato pra mim e pra ele. E era o Nissin, né? Ele esqueceu até de colocar o tempero. Mas eu olhei assim, aí eu sentei e disse, tá, vamos comer o macarrão. Aí sentei, né? Ele botou a água lá, eu fui colocar a primeira colher. Não tinha sal, não tinha tempero. Mas era o melhor macarrão do mundo, que isso? Falei assim, nossa, como esse macarrão tá gostoso. Não colocou nenhum pozinho. Nada, tava o macarrão na água. Aí eu disse assim, filho, tá uma maravilha. Mas olha, eu te recomendo às vezes colocar um cheiro verde, pode cortar um tomate. Eu fui induzindo, né? Hoje, aos 17 anos, ele diz assim, mãe, tem como a senhora comprar um material para eu fazer um temaki? Olha. Ou seja, temaki é uma culinária japonesa, eu acho, né? Chinesa, sei lá. E aí, se eu tivesse cortado, ai, que macarrão horrível, que tá sem sal, tá não sei o quê. Talvez ele nem tivesse a vontade de cozinhar, de fazer nada. É. Então, isso falta muito nas famílias, essa interação incentivo, de permitir, né? Incentivar. Porque incentivar e crucificar, às vezes, os pais crucificam, você não sabe fazer nada, você não é nada, você não sei o quê, e começa a crucificar, eles levam isso para frente. Então, eu não tenho direito de voz, o que eu vou fazer? Vou me calar e vou buscar saciar essa dor. É que nem aquela situação que a professora deu em aula. Dela falando. Fui eu não, né? Ela falando que quando os pais são muito liberais, os filhos não querem fazer nada quando crescem. Os filhos são caretas. Meu filho é desse jeito. Aí ela tava falando do filho dela, falou, eu quero que tu vai não sei aonde, vai fazer isso, fazer aquilo, não faz nada. Falei, meu filho, tu não tem nenhuma festinha na escola, não, daquelas que a gente fica com pijama e se molha, não. Vamos botar um piercing? Não, mãe, não quero. Um brinco? Não, mãe, não quero. Fazer uma tatuagem? Menino, uma tatuagem? Não, mãe, dói. Eu digo, meu Deus, se eu fosse liberal com esse menino, eu acho que ele já tinha feito de tudo, eu tinha arrancado meus cabelos. Não pode. Aí ele fala, mãe, eu digo, quando é que tu vai sair de casa? Vai fazer 15 anos na época, né? Vai fazer 15 anos, quando é que tu vai sair de casa? Claro que eu não vou sair de casa. Vou ficar aqui até meus 40, meus 50. Não quero te sustentar até isso, não. Você tem que trabalhar, você tem que me sustentar, eu vou ficar velho. Ele disse, não, mãe, o máximo que eu vou fazer é morar ali na frente, eu vou construir um quarto ali pra mim. Aí pronto. Talvez seja isso, né? Talvez seja aquela questão de não ter que ficar perseguindo, querendo construir a vida. Deixa ele ter voz, deixa ele pensar, deixa ele escolher umas coisas. Você tá ali para instruir. Né? Dentro de sala de aula, eu sou assim, eu tô ali para instruir o aluno e eu instigo. O Daniel chama, e aí, Daniel, bora fazer? E o Daniel, bora. Aí eu digo, não, eu tenho que parar de chamar o Daniel, porque o Daniel concorda com tudo. Se eu disser pra ele, vamos pular de paraquedas, ele vai dizer que sim. Aí eu tenho medo, não, melhor parar. E isso é legal, porque estimular eles a isso leva a ser um bom profissional. E eu falo pra eles, sejam o melhor que vocês puderem, pra vocês levarem o diploma de vocês e serem profissionais bons. Porque não adianta só simplesmente ter a teoria ou um diploma. Você tem que ser bom no que faz. Sim. Você tem que descobrir seu potencial. E eu estimulo eles muito. Tem que saber lidar com as pessoas, né? Eu vejo muito isso. É a parte mais difícil da vida, essa. Eu vejo, claro, né? Todas as experiências da nossa vida são válidas. Mas eu vejo que depois que eu comecei a trabalhar com comunicação, eu acho que eu aprendi a manejar com as pessoas, assim, isso é muito interessante. Que bom. Sempre trazendo pra psicologia, né? Que a gente tem que ser simpático ali. Trazer a pessoa pra gente. Exatamente. E além da participação da gincana, a UNAMA oferece o plantão psicológico, né? Como que funciona? Ele está oferecendo também a clínica escola, né? Que ela tem o endereço da clínica escola, que Daniel, por gentileza, consegue, que eu não sei onde eu coloquei o endereço da escola, clínica escola. Oferece o plantão psicológico para que a comunidade ela procure, essa comunidade, por exemplo, que eu levo, a ênfase social leva os acadêmicos externos, fazer palestras, roda de conversa, terapia de grupo, um simples bate-papo, né, um simples
meses alusivos, porque não é só o setembro amarelo, outubro Tem rosa. janeiro branco Janeiro também, né? branco. A gente também está levantando a bandeira de fazer o novembro negro, né? Que é direcionado ao dia 20 de novembro, que é em relação à consciência negra. E tem o dezembro vermelho, que é sobre as doenças, a AIDS, né? Então, a gente, quando está fazendo esse processo de levar, a ênfase social a gente leva a clínica escola falando que, olha, se você quer atendimento psicoterápico, os alunos da clínica escola, eles fazem esse atendimento, tem um local apropriado, que é a clínica específica realmente da faculdade, que vai amparar essas pessoas que procuram ajuda, né, psicológica. Funciona de segunda a sexta, né, essa clínica. Então, tem um telefone, posso passar o telefone? Por favor. 95-DDD 98122 5354, vou repetir, 98122 5354. Então, esse é da clínica. Esse é da clínica escola, que as pessoas que têm interesse de fazer uma psicoterapia, um acompanhamento, elas podem estar procurando a clínica escola para poder realmente ter esse acesso, né, à psicologia, ajuda, a uma orientação para o que fazer da vida, o que fazer nesse mês, no outro mês, no ano, como é que eu posso transformar a minha vida, uma ajuda, uma escuta. Lá dentro a gente tem uma escuta ativa, a gente tem supervisores por trás dos acadêmicos ajudando, cuidando, olhando, direcionando, assim como eu supervisiono os alunos da ênfase social. Então, a gente está preparado para receber essa comunidade, né, que a gente Qualquer tem. pessoa pode procurar. Qualquer pessoa. Crianças a partir de 8 anos, a clínica escola, ela aceita. Tá? Então, as pessoas podem estar procurando. E o importante é que é gratuito, né? Isso. É gratuito. A pessoa que não consegue achar, por exemplo, ela pode procurar o Instagram da UNAMA. Né? O Instagram da UNAMA está aí, o Daniel pode falar para perguntar, né, Daniel? Isso. Procurar. Você achou o endereço? Não achei o endereço aqui. Vou perguntar. Mas é na própria faculdade. Não, não é na própria faculdade. Eu perguntei dele aqui, mas ele ainda não viu. Mas assim, quem quiser, quem tiver dúvida, só mandar uma mensagem no Instagram da UNAMA. Eu tenho uma informação aqui do plantão psicológico, né? Que é na Clínica Pérola, né? Não. Agora mudou. Nós mudamos tudo. Isso. Agora, o nome da clínica é Aconchego. E ela fica aqui no centro. Eu estou pedindo o endereço para passar. E que tipo de acolhimento ou escuta os alunos de psicologia oferecem durante o atendimento? Durante o atendimento, se for escuta, às vezes as pessoas elas só precisam ser escutadas. Acontece de muitas vezes as pessoas, ao longo da rotina, que já é muito pesada, muita informação para absorver durante o dia, elas ficarem muito cheias. Então, para elas terem um momento de relaxamento ali, de extravasarem o que elas têm guardado, os alunos na clínica, eles escutam, eles ficam ali, realmente uma terapia, uma psicoterapia. Fica ali escutando, dependendo da abordagem, alguns ficam escutando, alguns já têm uma intervenção um pouco maior, realmente depende da abordagem. Mas também depende de cada caso, se a pessoa, ela visivelmente ela quer ser escutada, ela não quer ali no momento ter um atendimento contínuo, né? Não, nem isso. Também. O plantão psicológico, ele é visado nisso, de fazer esse acolhimento. Sim. Tem pessoas que não querem fazer uma psicoterapia ali prolongada, elas querem uma ajuda ali mútua e rápida. O plantão psicológico dentro da clínica escola faz isso. É uma ela coisa faz mais acolhedora. Você ainda não está fazendo, ainda né? não. Para chegar lá, se eu não me engano, é no 8º semestre, né? Ele começa no 8º semestre. Eu tenho um tempinho ainda para percorrer. Logo chega. E tá querendo fazer e vai fazer o melhor. Eu já disse para ele. Eu não sei não, mas eu acho que o Daniel é o preferido da professora. Não, ela prefere outro aluno aí. Pronto, vou ser demitida. Os alunos vão dizer, olha a professora da escola do Daniel. Eu já até sei quem é. Ela e como é que você vê o papel da psicologia na prevenção de problemas emocionais em jovens e adolescentes? Essencial. A questão é que a humanidade, a sociedade, a comunidade, isso é para abarcar todo mundo. Deixa eu falar aqui, explicar. Elas têm preconceito e tabu em relação à psicologia. Eu escuto muito ainda de pessoas mais velhas, maduras, idosos, 50 mais, 40 mais, 30 mais, que a psicologia não funciona para nada. Tem gente que dos seus 20 anos que falam para mim assim, psicologia para quê?
Isso aí, a gente senta ali, o cara só escuta, não fala nada, então não me serve. Então, tem um tabu ainda da falta de informação do que realmente é a psicologia e o essencial dela, que é muito confuso ainda com a psiquiatria. Né? As pessoas confundem muito. Então, o psicólogo, ele faz o papel da mudança do comportamento da pessoa. Ele orienta, ele ajuda. Né? Como eu tenho uma abordagem que é a teoria cognitiva comportamental, eu trato o aqui e o agora. Né? Então, se você é minha paciente, eu vou te mostrar que o essencial da vida está dentro de você. Eu vou potencializar o teu potencial. Tu tem um potencial, todo mundo tem, tá guardado. Então, potencializa o seu potencial. Às vezes, as pessoas, elas frustram as outras e essas que são frustradas, elas aceitam. Tipo, poxa, eu vou fazer uma viagem e vou morar lá no Japão. Né? Então, isso é tão entusiasmante para a pessoa, às vezes, o convite, a valorização que teve nesse convite. Aí vem um e diz... mas não vai gostar da comida. Tu não fala japonês, né? Tu vai para distante, vai ficar sozinho lá. Então, tem tanta gente para te derrubar que eu acho incrível. Só que o que a gente tem que fazer? Potencializar o que eu falo para meus alunos. Potencialize esse paciente, essa pessoa, o que é de bom. E ensina eles a não escutar o que é ruim. Porque é difícil, é muito mais fácil. Parece que tudo que é ruim é mais fácil. Ah, mas tu vai fazer vestibular, tu não vai passar, tu não estudou. Aí é mesmo, né? Não estudei, então não vou. Aí a pessoa desiste do próprio sonho só porque escutou o outro. Então, é tão importante a psicologia, a gente precisa, com esses alunos, quebrar esse tabu que a psicologia não é essencial para a vida. A psicologia é essencial para todas as profissões, para todas as gerações, para todos os gêneros. É tão importante que não pode ser tão banalizada. Eu sou suspeita, né? Sou formada já há 15 anos, então significa que eu tenho muita paixão. Eu sou muito apaixonada pela psicologia e eu tento mesmo mostrar para esses adolescentes que eles têm que ser o melhor. É como eu digo, eu não vou ficar para semente não, gente. Bora fazer o melhor do melhor aí. Vamos fazer a humanidade mudar. Vamos ser amáveis, né? Vamos tentar pelo menos fazer o diferencial enquanto eu tô aqui. E a gente vê que essa situação, né, de as pessoas pegarem muito as coisas para elas, de se sentirem muito... inferiores, né? Não inferiores, mas de pegarem realmente... você falou aqui uma coisa ruim para mim, eu já pego e já levo como verdade. Então, quando a gente vai estudando, e principalmente quando a gente vai fortalecendo nossa mente, até não trabalhando com psicologia, a gente se resguarda de certa forma, né? Desse tipo de pensamento. Em sala de aula a gente até vê que, de um exemplo lá, se a pessoa recebe uma notícia de uma doença ruim que ela tá, se ela não tem uma mente firme, em uma semana ela pode morrer, simplesmente. Aquilo pode se agravar tanto porque ela não teve um psicológico muito firme. E nossa mente, ela é ligada com o corpo. Então tem essa conexão. Então, se não está em equilíbrio, o corpo passa. O corpo não, a mente passa pro corpo. Então, fica tudo mais grave, a doença fica mais intensa. Famosa psicossomática, né? Isso. Você pensa e adoece o físico. Você está pensando, tá passando por turbilhões mentalmente, emocionalmente, o corpo começa a padecer, porque a ansiedade, ela tem graus, né? E aí começa a aparecer roxos, cair cabelo, a mente, ela adoece tanto que você chega a ter, a provocar no corpo uma úlcera, uma gastrite, só pelo fato dos pensamentos, né? Isso gera problema. Essa questão da gastrite tá ficando bastante comum, né? Não sei se é a palavra mais correta de se falar, mas a gastrite de estresse, né, nervosa. De estresse, gastrite nervosa. Que o pessoal fica cada vez mais estressado. Pessoas jovens, assim, eu conheço gente da minha idade, até mais jovens, que já estão com gastrite. Muita pressão, né? Fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tem pessoas com 30 anos, 25, 20, que a gente vê nas redes sociais, jornal, né? Sei lá, qualquer coisa que apareça. Pessoas tendo infarto aos 30, aos 20. Né? Então, o infarto vem de uma consequência, talvez, no momento ali daquela euforia que eu preciso. As pessoas estão adoecendo só de pensar, de querer acelerar. E um projeto que, inclusive, eu estava dentro da faculdade agora, a gente estava pleiteando um projeto sobre despertar emocional. Que você tem que entender que você vive por você, que você tem que se tranquilizar, que você tem que dar uma freada. Né? Eu não preciso agradar a todos. Mas eu preciso trabalhar mais sustentado. Tato, mas se tu não tiver saúde, tu não vai estar lá. Conseguir. E outra pessoa senta no teu lugar.
Você tem que entender que aquilo faz parte da tua vida e não é a tua vida, é diferente. Então isso é essencial para as pessoas não adoecerem. E principalmente viver seu próprio ritmo. É. Porque o que eu vejo da minha geração, das pessoas da minha idade, é que cada vez mais, eu até me coloco nesse tipo de situação, cada vez mais a gente vê tudo tão acelerado que a gente pensa que não, aos 22 anos, tudo isso aqui tem que acontecer, tudo tem que dar certo, a gente tudo tem que ter sucesso nas áreas da vida. Então acaba tendo uma pressão tanto social quanto também de comparação, que a gente fica olhando. A autocobrança. Isso, a autocobrança. Então se torna uma coisa até doentia se a pessoa não lidar com aquilo. Hoje em dia, até eu controlo bastante isso, mas um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ter a minha empresa, minhas coisas, eu queria muito rápido tudo. Eu já tinha todo o meu cronograma e eu trabalhava muito, eu dormia 3 horas por dia. A tal da ansiedade. Aí, às vezes, eu ia dormir 3 horas da manhã fazendo coisa. Às vezes acontece ainda, mas eu não tenho muito pra onde fugir. Porque, né, tem que pagar as contas ainda. Mas, num ritmo muito menos acelerado e de muito menos cobrança. E é tudo no meu tempo. A gente tem que viver na velocidade 1. Meu tempo. Talvez seja por geração, né? Porque eu lembro quando eu era adolescente que eu fazia planos, mas eu não tinha acesso à internet, né? Eu tô quase 50, então naquela época não tinha, veio ter celular, eu tinha meus 21. Então uma coisa que era mais você sentar ali na frente da casa e jogar uma bola, ia pra escola, voltava, né? Ou trabalhava, não tinha aquela coisa da fissura. Hoje a gente não vê os adolescentes saindo de casa. Sim. Talvez para ir para uma festa, né? Não sei se é bom ou ruim, talvez isso, no ponto de vista de alguns. Mas eles estão todo o tempo na internet, nas redes sociais. E aí, o que eles fazem? Eles trocam a noite pelo dia. A maioria tá lá 3, 4 horas da manhã. E quando ele tá com sono, que é 5 da manhã, vai dormir. Mas tem que acordar às 7, talvez 8 para ir para a escola. Né? Os meus filhos são assim. Eles estão... Internet, não sei o quê. Mãe, eu vou ficar ali até meia-noite. Esse até meia-noite, quando eu vejo 3 horas da manhã. Só que eu também não pego leve. Assim, bom, a proposta você faz o que eu quero, que eu faço o que você quer. Então, ou você dorme 10 horas da noite para acordar 8, ou você vai dormir 4 horas e vai acordar 8. Porque a obrigação, todo mundo aqui tem que ter. Não, mãe, não sei o quê. Aí, na raça, na luta, aprenderam. Que se ficar até 4 da manhã, eles vão ter pouco sono e eu não deixo dormir. Porque você tem que ter responsabilidade. Aí aprender agora a dormir 10 horas, 11 horas, né? Senão eu vou acordar 8, não adianta. Pode dormir, não vai funcionar, né? Se tu dormir 7h58, 8 horas eu tô te acordando. Eu dormi 2 minutos. Vai, dormir 2 minutos. Mas vai tem que aprender. O que? É justo, né? Justo. Sim. É um ponto de vista meu, né? E a gente percebe também que, com o passar do tempo, ele vendo falando isso, a gente percebe que nas ruas, antigamente, até quando eu era criança também, a gente brincava na rua, hoje em dia não tem. Porque eu peguei por causa do perigo também, né? Isso, eu peguei essa mudança, assim, do estouro de 2010. Eu não peguei a parte que a gente não mexia em celular tanto, assim, não era tão acessível. Mas hoje em dia simplesmente não vejo, assim, não tem essa... Claro, às vezes tem naqueles campos de futebol, o pessoal jogando bola e tal, mas não é aquela frequência de realmente viver a vida real, de sujar de terra, de fazer isso, fazer aquilo. Existia isso antigamente, hoje isso virou praxe dentro, pelo menos no meu atendimento como psicóloga, né? Quando aparece gente na minha clínica e, então sai dessa tua mesmice, vai jogar um futebol, vai para uma academia, vai andar de bicicleta. Vai fazer um crochê. Vai fazer um crochê, um ponto cruz, vai pintar a parede do teu quarto, mas eu já pinta de novo. Vai sair disso crochê. Aqui. Tem gente que acorda 5, 6 horas da manhã e vai pro telefone. Mas, gente, olha pra ti, tem gente que não senta na mesa, lá em casa a lei na hora do almoço tem que estar todo mundo. Né? É pelo menos um horário, café da manhã, almoço e janta, todo mundo. Então, na hora assim, o celular na mesa, eu digo, por que o celular tá fazendo aí? Pode tirar. A professora, a senhora falando assim, parece tão velha, que seja. Mas lá em casa a lei é essa. Eu tenho que olhar para saber como é que tá a cara do indivíduo. Como é que ele tá, se tá mudando, se já tem bigode, se o cabelo cresceu, né? Por quê? A gente precisa desse contato humano. Não é através do telefone que eu vou ter esse contato, né? Isso é porque a interpretação do que eu leio é de acordo com como eu estou. Se eu leio uma mensagem do Daniel coloca nada sem vírgula aqui, eu vou lendo, a minha tradução é do estado emocional em que eu me encontro. De repente eu estou tão chateada por qualquer coisa que a mensagem que o Daniel mandou, talvez sorrindo, brincando, para mim, seja uma coisa, né, nada boa. Então a interpretação vai do estado emocional que eu me encontro ali. Então é complicado.
E sobre o tema da gincana, né? No feed a gente não posta tudo. Qual é a reflexão que a gente pode fazer? Grandiosa, porque nem tudo que é postado é verdade. A gente sabe disso. A gente maquia. A gente maquia. Tem pessoas que querem ser Eu nunca vistas... coloquei filtro. Eu teve uma vez que eu faço muito... às vezes eu sou da era que não tinha muito celular, então não tem muito costume. Aí eu tô ali me entregando à rede social. Integrando. Pra que eu me entrego, né? Pra que saia essa coisa dos vídeos. Aí eu pego, às vezes, porque eu também sou formada em sexóloga, aí o meu foco é relacionamentos e tal. E como eu tenho uma clínica, o que eu faço? Vou lá, posto uns videozinhos, vou lá, faço naquele jeito, do jeito que eu tiver. Se eu tiver com cabelo tomado banho, eu vou lá, faço sem medo. Aí o pessoal diz assim, mas tu põe filtros. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. O filtro tá aí para ser usado. Eu acordo de manhã, vou fazer um vídeo para vocês, cabelo molhado. Quer mesmo que eu maqueie? Vou usar mesmo. Tem gente que manda assim no meu direct, né? Fala, eita, eu te acho tão sincera, tão direta. Eu digo, pra que eu vou enrolar? Eu uso filtro sim, mas tem dia que eu não quero. Vocês vão me ver nu e cru aí. Ela, mas tá sem o batom, não sei o que tá. Não, é assim mesmo, essa é a minha cara lisa, que vocês têm que ver. É importante a gente saber que nem tudo que posta é verdade. A gente sabe disso. Às vezes a gente cria porque a gente precisa a gente quer atenção. A maioria do ser humano quer atenção numa curtida, de uma foto, ou uma proposta sobre uma viagem. Viajou, tirou foto de uma coisa já curtida, querem um retorno sobre o vídeo que você falou. As pessoas querem atenção, né? E a atenção, as redes sociais, ela é uma maquiagem, vamos dizer assim. Não estou falando que todo mundo se maqueia. Tem gente que bota ali o que quer, tem gente que nem se mostra, só coloca alguns posts, tem gente que nem cria vídeo. Bom, enfim, no contexto geral... as pessoas às vezes querem atenção e elas querem agradar a quem elas não conhecem. E esse agradar a quem eu não conheço frustra. As pessoas não têm coragem de dizer o não. Se tu me liga e diz, Elaine, vamos comer uma pizza, por exemplo, de camarão. Se você me convida, eu tô pagando. Bora? Eu vou falar pra ti que não gosto de camarão, só se tu pedir metade camarão, metade frango, vamos dizer assim. E aí tu diz, mas eu tô pagando, mulher, tu vai ter que comer essa pizza. Não sou obrigada a comer pizza só porque você quer, eu tá pagando. Se tá pagando, vai pagar metade assim pra mim. Outra pessoa poderia até ir. E se ela tivesse alergia a camarão, por exemplo? Já parou pra pensar o quanto se ela fosse lá só pra te agradar, porque você tá pagando, você chamou, você... Tem muita gente assim, que elas fazem aquilo que os outros querem pra se sentir bem ou pra manter a amizade perto, entendeu? E isso estraga. Estraga o ser humano. Então, nem tudo ali é verdade. Há pessoas que põem verdade sem problema nenhum. E tem a questão da influência também. Isso. Tudo que existe hoje nas redes sociais é muito influenciável. Então, até o nosso gosto musical, muitas vezes, ele é influenciado por algo. Então, é muito interessante que quando a gente fala de rede social, a gente tenha bastante discernimento de separar o que é real, o que não é, o que sou eu, o que é o outro. Será que isso é bom mesmo? Será que isso não é bom? Será que só porque viralizou eu tô gostando? Então, eu hoje em dia, por trabalhar com audiovisual, eu tenho muito isso também já. Então minha mente ela fica toda hora ligada, até por psicologia audiovisual. Aí eu fico prestando acho que você fica com um diabinho e um anjinho, assim, né? Tudo sentada aqui falando. Eu fico porque ao mesmo tempo que eu fico, tipo assim, é legal a gente ter essa diferença. Eu trabalho com marketing, então eu preciso convencer as pessoas a gostarem. Então é bem interessante, claro, pro bem, sempre pra coisa bacana. Mas é sempre interessante a gente ter essa diferença, saber separar o que é gente e o que não é. Porque às vezes a gente escuta uma música que foi comprada com milhares de robôs ali pra ela estar ali no chart, pra ela estar ali no topo. Aí a gente escuta, todo mundo escutando, eu vou escutar também. É ruim, a música é ruim, todo mundo sabe que é ruim, mas todo mundo escuta porque é o senso comum tá na onda, né? Que tá na onda, aí tem que gravar o TikTok. Não, já que tá todo mundo postando, eu não gostei da música, mas o TikTok tá viralizando, vou postar. Daniel, a gente se completa. Você tinha que vir comigo nesse podcast hoje, porque você olha a visão atual, jovem, e eu tô pra ali, pra trás. Gostei. Olha que interessante isso daí. Isso é pura verdade. Influencia mesmo. E pra gente finalizar, eu queria que cada um de vocês fizesse uma reflexão sobre o Setembro Amarelo, onde as pessoas podem buscar ajuda. Bom,
Setembro Amarelo, o que eu posso... A gente já falou bastante, mas Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização à prevenção do suicídio. Ela é uma campanha que já existe há bastante anos aí. E ela cada vez mais tem força, cada vez mais cresce. E para mim, como estudante de psicologia, é interessante sempre levar isso à frente. Esse mês é um mês que eu tô me colocando bastante em ações, justamente porque eu sei da importância dessa discussão. Eu já tive do outro lado, eu sei como é que é estar do outro lado. E eu não quero voltar para esse lado. Se eu puder ajudar pessoas que não têm muita força mental ali para se segurar, para aguentar, para superar essa fase, que eu possa ajudar de alguma forma, dando suporte, dando um abraço, escutando. Então, se eu pudesse colocar alguma reflexão e algum conselho para darem, que as pessoas se escutem mais, que as pessoas parem de ficar disseminando ódio. Muitas vezes não é sobre a gente, é sobre o que está acontecendo, entendeu? Você não precisa se colocar em todas as situações. Se uma pessoa está triste e ela se abriu com você, escuta ela terminar de falar. Não precisa... tá triste. Não, eu também tô triste. Aí fica os dois tristes. Não, já que ela tá no momento dela, ela teve essa coragem de falar pra você, escuta, dá um abraço nela, pergunta se ela quer o conselho, se ela não quiser um conselho, abraça. Então, ter esse olhar mais sensível, de fato, porque a sociedade, os jovens, principalmente, eles estão cada vez mais adoecidos, estão cada vez mais com transtornos, cada vez mais passando por depressão, ansiedade, outros transtornos também. E acho que tudo tem uma forma de a gente poder dar uma reduzida nisso, dar uma significável diminuída nesses casos, principalmente de suicídio na adolescência. Os adolescentes de hoje em dia, com esse ritmo da tecnologia, da informação, cada vez mais vem ficando mais adoecidos com a pressão. Então, às vezes, ao invés dos pais, dos professores, de ter toda essa pressão, às vezes buscar saber como que tá a mente daquela pessoa e preparar elas de fato para elas aguentarem, acho que seria o ideal. Porque tá todo mundo vivendo pela primeira vez, né? Só que alguns já vivem um pouquinho mais do que outros. Então, eu acho que quem tem essa vivência um pouco maior que outros pode ajudar e ser uma coisa mútua para melhorar a nossa sociedade. Muito bem. Sobrou nada pra professora falar. Então, tchau, gente. Boa tarde. Obrigado por tudo. Daniel já falou. Eu acho interessante quando a gente fala sobre reflexão, eu costumo dizer o seguinte, ninguém está só, né? A gente sempre tem alguém do lado. Só que as pessoas, elas costumam olhar pela frase pesada. Olha, fulano gosta de ti. Olha, fulano te odeia. E parece que isso é o foco, né? Então, eu costumo levantar uma bandeira de dizer o seguinte, tem pessoas que gostam de você. A maioria das pessoas que chegam no meu consultório falam assim, fulano não gosta de mim, Beltrano faz isso, minha mãe e tal, aí começa a falar as coisas ruins. E ela fala várias pessoas, vários nomes, né? Eu pergunto assim, quem gosta de você? Aí a pessoa para pensar, porque parece que quando eu sei que tem alguém que gosta de mim, por exemplo, sei que o Daniel gosta de mim, então parece que eu não preciso lutar, não preciso me preocupar, não preciso fazer nada, porque o Daniel gosta de mim, eu sei, tá tudo confortável. Preciso ir em busca daquele que não gosta de mim, porque eu preciso da aprovação dele. Então parece que a humanidade foca nisso. E quando eu digo assim, foque naquele que gosta de você, porque existem pessoas que te admiram. Existem pessoas que gostam de você. Então por que não pensar nelas? Vamos, começa a falar no nome delas. E isso é importante nessa mensagem que eu quero deixar para o Setembro Amarelo, é valorizar aqueles que admiram você. Ninguém gosta de mim. Existe alguém que gosta de você, sim. Que te admira, que gosta da maneira como você fala, que gosta da maneira como você age, das músicas que você escuta. Tem alguém que gosta de você, só precisa focar nela. Esse é o foco e a força que eu pego como terapeuta. Por quê? Porque na hora que você começa a olhar para aquele que realmente te admira, você começa a ver os seus pontos positivos. Por que que ele te admira? Te admira porque você tem potência, você é rápido, você sorri, você é brincalhão, você é a festa da sala. Então, acredito que isso... E às vezes a pessoa nem se enxerga assim, né? Não, ela não se enxerga. Então, quando eu trabalho nesse ponto, veja aquelas pessoas que gostam de você, que admiram você. E eu começo a ter um outro caminho dentro do tratamento da pessoa. Então, a pessoa, você nunca está só. Essa é a mensagem que eu deixo. Olhar o copo cheio, não o vazio, né? Exato. Então, olha o teu lado positivo,
Olha o que tu tem de bom, olha o que tu ofereceu. As pessoas às vezes, mas não ofereci nada. Porque a mente está focando só naquilo que foi ruim. Às vezes, tu lembra da velhinha que tu fez atravessar a rua que tu parou, o carro desceu e levou ela, aí a pessoa começa a identificar. Teve um dia que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, a pessoa agradeceu, e aí ela vai desmoronando aquela construção toda sobre eu sou uma pessoa péssima. O adolescente também, qualquer ser humano que olhar o lado bom e saber que existem pessoas que te admiram, eles vão sim ter um propósito de vida, e essa é a mensagem que eu deixo para todos. Setembro Amarelo, valorize a vida. Essa questão do potencial, ela é muito interessante. Eu estava refletindo sobre isso esses dias. Às vezes eu tenho uns momentos assim. Bom. Eu estava pensando esses dias que às vezes o nosso potencial, ele depende também de com quem a gente está acompanhado. Porque às vezes a gente está com pessoas que não extraem o nosso melhor, ou que levam a gente para um lado que não é o que a gente de fato quer, mas é o que está confortável, é o que tem no momento. Então, eu acho que a gente perceber esse tipo de pessoa e se afastar, de fato. Se você tem uma amizade ali que tóxica, que só sabe falar mal de Deus e o mundo. Se afaste, só sabe falar negatividade. Eu tenho hoje em dia eu sou muito calmo, assim, eu já sou bem tranquilo e tal. Eu não me afeto com nada, não me afeto, né? Com as minhas coisas, com os outros não. Mas tudo certo. E eu tinha umas amizades, assim, que acontecia um probleminha e virava um problemão. Eu ficava, gente, mas... Nem fui eu que... A gente não pode fazer nada. Por que a gente vai se estressar com isso e não dá de muda se a gente não pode fazer nada? Aí ficava falando mal. Era uma coisa, assim, muito tóxica, de fato. E só se deve se afastar. Com certeza. Porque o nosso potencial, ele também tá com quem a gente anda. Porque, por exemplo, se eu tenho coisas boas para passar para a sociedade, se eu me junto, por exemplo, com a professora Elaine, e a gente vai para a sociedade levar coisas bacanas, aquilo vira uma coisa maior e é positiva. Agora, se a professora Elaine, a gente fica ali o tempo todo falando mal dos outros, a gente não vai para lugar nenhum, vai ficar parado ali. Então, tanto que vocês vieram aqui falar de coisa boa. Exatamente. E consegui o endereço da clínica, posso falar? Por favor. É a Avenida Nossa Senhora da Consolata, número 909, no centro, tá? Então, quem realmente tiver interesse em procurar, pode mandar WhatsApp para aquele número que eu falei, 981-22-5354. E procurar na Avenida Nossa Senhora da Consolata, 909 Centro, que é a Clínica Conchego, tá? A Clínica Escola funciona lá. E ela tá para suprir aí quem precisar de ajuda. Certo. Eu queria agradecer a presença da professora Elaine, do Daniel. Eu que agradeço. E lembrando que eles vão participar, né, no dia 29, da segunda Gincana pela Vida, promovida pela Defensoria na Escola Estadual Hélio Campos. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir essa entrevista no YouTube, escutar no Deezer, no Spotify. E fica por aí que ainda hoje a gente tem muito assunto legal para você. Até a próxima.